quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 11. A partir do verso número 23. Todos acharam? 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Essa daqui é uma das ordenanças de Jesus, é justamente a Santa Ceia. E a razão de Jesus deixar a Santa Ceia como uma ordem mesmo, é para que nós nunca nos esqueçamos dele. Porque muitas vezes, no decorrer dos anos, as pessoas talvez estivessem até falando de Jesus, ou até buscando Jesus pelos milagres, pelo poder, por tudo isso, mas se esquecendo que Ele deu a vida por nós. Então, quando Jesus ele estabeleceu a Santa Ceia, Ele disse assim que nós vamos nos reunir para comer o pão e para tomar o vinho ou o suco da uva. E nós vamos fazer isso para, como diz assim, para nós nos lembrarmos dele. Então hoje é um dia de nós lembrarmos que Jesus deu a vida por nós. Nós estamos aqui hoje porque custou um preço muito caro. Nós vemos aqui no verso 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, igreja, pergunto: qual é a razão de nós participarmos da Santa Ceia? Qual que é? Diga aí, por favor, pode responder. Qual é a razão? Memorial. Para anunciar a morte de Jesus. Bem simples a resposta. Por que participamos da Santa Ceia? Para anunciar a morte de Jesus. Quando nós estamos participando, nós estamos anunciando, nós estamos divulgando, nós estamos dizendo que Jesus, ele morreu. Morreu por quê? Se existisse só você aqui na face dessa terra, mas ninguém, e Jesus fosse na cruz, no seu lugar, só por você, qual seria o seu sentimento?
pessoa estava condenada à pena de morte. Esse homem cometeu alguns delitos, e eram delitos graves, e ele foi condenado à morte. Só que alguém decidiu colocar essa pessoa junto com Jesus, para que o povo escolhesse quem deveria morrer. Eu estou falando aqui de Barrabás. Barrabás era uma pessoa que fez coisas erradas, e a sentença dele era a sentença de morte. Ele estava preso, já tinha sido julgado, aguardando o dia da morte, da sentença dele, que ia ser crucificação também. E imagine naquele momento que, imagine só quando ele soube que, olha, resolveram fazer algo diferente hoje. Vão colocar Jesus, a escolha vai ser entre você e Jesus. Eu não sei, isso eu estou imaginando, tá, igreja? Porque eu acho que ele foi uma coisa muda, que ele não sabia de nada. Eu imagino que, quando ele soube do que ia acontecer, talvez ele perguntou, mas quem é esse Jesus? Agora, quem foi Jesus? O que será que falaram para ele? De repente falaram, não, Jesus foi um homem que ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele fez muitos milagres. Mas ele está sendo acusado do quê? Ele disse ser filho de Deus. Agora eu fico imaginando, como será que foi a sensação de Barrabás? Ele de um lado e Jesus do outro, a multidão ia escolher. Se você estivesse no lugar de Barrabás, o que você pensaria numa hora daquela? Hein? Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu ia pensar assim, eu estou condenado. Porque realmente eu só fiz coisa ruim. Mas ele daí, esse homem, pelo que eu ouvi aqui, só fez coisa boa, não matou ninguém, não cometeu nenhum delito dos que eu fiz. Com certeza vai adiantar nada esse julgamento aí do povo. Eu vou ser condenado. Eu imagino que Barrabás, quando ele chegou ali tendo a certeza que ia ser condenado. Irmãos, está escrito que o salário do pecado é a morte. E todos nós carregamos uma condenação por causa dos nossos pecados, que é a morte. Só que é a morte eterna. Sabe? Nós vamos partir dessa vida para a eternidade. Pense que todo ser, quando ele nasce aqui, ele tem dois caminhos. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Mas a escolha está nas nossas mãos. Não vai acontecer como aconteceu com Barrabás, alguém julgando o destino dele. Mas nós é que vamos hoje escolher o nosso destino. E fico maravilhado, porque as pessoas que desceram as águas do batismo, eles decidiram mudar o rumo da vida. Aleluia. Mas se eu estivesse ali no lugar de Barrabás, quantas coisas iam passar pelo meu pensamento? Irmãos, eu quero que os irmãos compreendam que nós podemos julgar Barrabás, condenar Barrabás, mas na verdade nós somos esse Barrabás. E quantas coisas erradas nós fizemos? Quantos pecados nós cometemos? Quantos delitos nós fizemos durante a nossa existência? Se você fosse julgado hoje diante de Deus, ou antes de você ter um encontro com Jesus, qual seria a sua sentença, será? Você ia falar a Deus, não, Deus, pode me levar para o céu, porque eu fui uma pessoa sempre, aí começa a vir na mente o que cada um fez, mas assim nós vemos aqui, olha, Barrabás, chegou um momento que o povo escolheu que Barrabás fosse salvo por Jesus Cristo. Amém? Fico pensando, Barrabás foi salvo porque Jesus morreu no lugar dele. Sabia? Ele tinha a condenação e Jesus é que morreu no lugar dele. Agora, qual que vocês acham que foi a sensação de agradecimento de Barrabás?
depois que aconteceu aquilo. E assim, ele viu, gente, eu merecia, mas ele morreu no meu lugar. Gente, nós merecíamos a morte de cruz pelos nossos delitos. E não adianta ninguém falar assim, mas eu nunca fui tão mal. Gente, ninguém aqui, nós vemos assim, 12, 13 anos já, o ser humano já começa a fazer coisa errada. Então, ninguém aqui é santo, ninguém aqui nunca pecou. Não existe essa pessoa na face da terra. Então nós somos merecedores da morte. Mas Jesus, ele toma o quê? O meu lugar. Eu quero que você repita comigo agora. Repita assim: Jesus morreu no meu lugar. Não, mais uma vez. Jesus morreu no meu lugar. Amém? Eu não posso, porque às vezes eu penso assim, Jesus deu a vida para o mundo e parece que eu estou excluído disso daí. Mas ainda que eu fosse a única pessoa na face dessa terra, Ele morreria para me salvar. Ele morreu para me salvar. E é por isso que nós estamos hoje aqui, falando sobre, anunciando, vamos participar da Santa Ceia para anunciar que Ele morreu no meu lugar. É por isso que eu estou aqui. É por isso que a igreja existe. É por isso que muitas vidas foram transformadas, porque aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, nós anunciamos e falamos primeiro para nós mesmos: Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu sim pelo pecado do mundo. Morreu. Ele morreu. Ele deu a vida. Mas todos serão salvos? Infelizmente não. Mas todo aquele que crerem no sacrifício dele, aquele que aceitar o sacrifício dele, fala: não, eu creio que tu morreste no meu lugar, então o meu pecado foi perdoado. Gente, o pecado perdoado significa que ele não vai ser cobrado de você. É como uma dívida que você possa ter com um banco, e alguém chega e fala assim: não, eu vou pagar essa conta para o Vicente. Imagina a hora que você souber que o história que você tem que pagar esse ano aqui, alguém passou lá e pagou. Como que você ia se sentir? Hein? E a pessoa chega e fala assim: olha, aqui não precisa pagar nada para mim não, eu paguei. Não é uma alegria saber isso daí? Então nós temos razões suficientes para dizermos glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, porque Ele deu a vida por mim, Ele morreu no meu lugar. E é por isso que nós vamos estar agora celebrando a Santa Ceia do Senhor, porque nós reconhecemos que Ele deu a vida por nós. Quando nós formos comer o pão, nós vamos nos lembrar que o corpo dele sofreu, padeceu, ele foi açoitado, mas o pior de tudo, o que doeu mais, além desses açoites e aqueles próprios pregos sobre as mãos de Jesus, foi quando os nossos pecados caíram sobre ele. Jesus, ele foi calado, mesmo quando estavam colocando os pregos nas mãos dele, e quando ele já estava na cruz, no momento ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus ali na cruz, igreja? Por quê? Por quê? Por sua culpa. Não. É por sua culpa. Gente, é por minha culpa. Eu preciso ter essa sensação, gente. Jesus ficou desamparado, sentiu a dor ali por minha culpa, por nossas culpas. O pecado adâmico, sabe aquele pecado que Adão cometeu lá no começo, caiu sobre Jesus. Lembra? A sentença foi, Deus falou assim para Adão: olha, no dia que você comeres deste fruto, certamente morrerás. Então essa sentença foi passando para o ser humano, mas Jesus, ele tomou essa maldição. Ele morreu no nosso lugar. Então está escrito que todo aquele que crê, foi-lhes dado poder. Nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus.
que creio no seu nome. Então eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho, diga, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É através do nome de Jesus. Nosso Pai é o dono do mundo. Então eu não preciso chegar lá de cabeça baixa, derrotado, para falar com o meu Pai. Meu Pai é o dono do mundo. Esses dias de manhã eu estava trocando umas mensagens com o Jimmy, coisas que ele precisava fazer. Ele escreveu a mensagem assim: olha, eu hoje vou estar livre agora de manhã, pode pedir o que quiser. Aí eu falei assim: aí 20 mil francos. Eu escreveu que podia pedir o que quiser, né? Aí ele escreveu de volta assim: vou pedir ao meu outro pai. Amém? Gente, esse nosso outro Pai, Ele promete suprir toda a nossa necessidade. Esse nosso Pai nos promete trazer paz no nosso coração, trazer cura para a nossa alma, mas foi através do que? Do sacrifício de Jesus. Eu gostaria de deixar a importância, de falar sobre a importância, glória a Jesus, do vinho e do pão. Aleluia. Um ato. Esse é o único ato que é feito por a fé. Aleluia. No livro de Êxodos, versículo 12, lá no finalzinho, diz assim: muito antes de Jesus ter nascido, o povo tinha saído, o povo era escravo no Egito. E quando Deus quis tirar o povo, libertar, na noite, Ele mandou que cada família pegasse um cordeiro macho de 1 ano e fizesse em casa, preparasse aquele cordeiro. E o sangue botasse nas vegas da porta, na escada. Todo o povo hebreu tinha que botar um sinalzinho na porta, do lado de fora, o sinal do sangue. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria, o próprio Deus passaria sobre aquela cidade e tiraria a vida de todo o primogênito, todo o primeiro filho. Quer dizer, o primeiro filho era o filho mais sagrado que tinha na família. Toda família tem o primeiro filho, que era o herdeiro. Se o pai fosse rei, ele era o príncipe, né? E diz a Bíblia que desde o filho do cativo, aquele que estava lá no cativeiro, até o filho do rei, foram mortos naquela noite que o Senhor passou, e que não tinha a marca do sangue na vega da porta. Esse sangue que Deus mandou botar na vega da porta, é isso aí que vocês já acabaram de tomar. E a comida que eles comeram, coma rápido, com ervas amargas. Geralmente quando a gente almoça, janta, a gente acaba de comer e a gente come um doce, uma coisa, né? Mas essa não, essa refeição era com ervas amargas. O que quer dizer isso? Morte. Naquela época ali, ele já estava falando de uma coisa. E mais na frente você vai encontrar. Aí ele diz assim: só pode comer aquele que for circuncidado ou comprado com dinheiro. A circuncisão é essa aqui, ó. A comprado com dinheiro é esse aqui, ó. O batismo. Só pode tomar a ceia o que for comprado com dinheiro e circundado. E diz mais: nenhum daqueles animais oferecidos que as casas iam fazer poderia ter um osso quebrado. Aí já entra Jesus, porque dele não foi nenhum osso foi quebrado quando ele foi para a cruz. Então quando ele diz assim: nenhum osso será quebrado, aí já se refere a Jesus. Então essa é a importância da Santa Ceia do Senhor. E aquele povo saiu do Egito, 600 mil pessoas saiu do Egito e entrou
no deserto, homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, e andaram, nenhum deles tinha doença. Sabe por quê? Porque tomaram a Santa Ceia. Então, quando você toma da Santa Ceia, você tendo fé, toda a tua doença é apagada. Toda a tua doença. E aqui diz, aonde ele leu, fala assim, ó, por causa disso, examine o homem a si mesmo. Por causa disso, há muitos doentes e muitos que dormem. Quando eu cheguei, quando nós começamos o louvor, eu perguntei, tem alguém morto aí? Vocês falaram que não. Mas a Bíblia diz, por causa disso, que não examine a si mesmo antes de tomar, tem alguns doentes e muitos que já dormem. Depois vocês olham aí de novo. Vocês vão encontrar. Amém? Essa é a importância da Santa Ceia. Senhor Pai Santo de amor, Deus misericordioso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Deus, estamos cumprindo aqui um mandamento que tu ordenaste desde Êxodos, da saída do povo do Egito. Tu já ordenaste a Páscoa. Essa é a minha Páscoa. Então, Pai Santo, queremos agora que tu transforme esse suco no teu precioso sangue. E esse pão, Pai, seja